Olá, tudo bem? Eu quero falar com você hoje sobre direito de família, aliado ao direito empresarial, e esse assunto específico seria a partilha de bens, no caso, cotas empresariais, quando o regime é da comunhão parcial de bens, né? O que implica a divisão das cotas sociais quando o regime é da comunhão parcial de bens. Nós costumamos dizer em direito de família que no início do casamento é meu bem para cá, meu bem para lá. E quando do divórcio, meus bens para cá, meus bens para lá. Aí a dúvida que se tem é quando dá partilha de bens, quando dá divisão de bens no regime da comunhão parcial de bens, aonde tudo que foi adquirido na constância do casamento é partilhado meio a meio. E a dúvida que se tem é que quando um dos cônjuges é sócio de uma sociedade empresarial, seja de uma sociedade de responsabilidade limitada, seja de uma sociedade simples, como ficam as cotas sociais, a divisão entre os cônjuges desta cota social, sendo que um deles não é empresário, não é sócio. Como fica esta situação? O artigo 1027 do Código Civil, ele estabelece que o cônjuge do sócio que se separar judicialmente não pode lhe exigir a imediata partilha das cotas sociais que lhe couber, mas ele tem o direito de concorrer à divisão periódica dos lucros até que a sociedade se extinga. Esta é a determinação da lei, que prevê a lei, no seu artigo 1027. Trocando em miúdos, o que o Código Civil ele quis foi justamente conservar a manutenção da empresa, evitando-se com isso que todas as vezes que um sócio se divorciar, ele tenha que imediatamente liquidar e apurar ali, avaliar as suas cotas e vendê-las, a fim de entregar o valor da partilha ao cônjuge. Olha, nesse caso, muitos cenários possíveis podem acontecer em uma partilha, num divórcio, quando esse sócio ele se separa, ele se divorcia, seja numa união estável, seja dentro do regime do casamento. Num cenário mais favorável, pode ser que o sócio divorciando, tenha capital suficiente para apurar o valor de suas cotas e simplesmente indenize o seu ex-cônjuge. Mas pode ser que o sócio divorciando, ele não tenha o capital suficiente para indenizar o seu ex-cônjuge. E aí, quais os cenários então possíveis diante da impossibilidade de indenizar o ex-cônjuge? Primeiro, ele pode vender as cotas apuradas a um dos demais sócios, se estes tiverem condições para adquiri-las. Segundo, se os demais sócios não tiverem condições de adquirir essas cotas, a solução então é a venda para um terceiro alheio à sociedade, e ele passaria a integrar essa sociedade, o que poderia comprometer ali a sociedade, comprometer a affectio societatis, E a última solução seria transferir diretamente ao ex-cônjuge as cotas sociais que lhe couber, admitindo o ingresso desse ex-cônjuge na sociedade, o que certamente também poderia aí implicar em comprometer essa affectio societatis. O Código de Processo Civil, no seu artigo 600, o Código de Processo Civil de 2015, ele prevê a dissolução da sociedade nesses casos. Eu quero ler esse artigo 600 que fala exatamente sobre isso,
prevê esse tipo de ação judicial. O novo código, ele diz que pode se propor uma dissolução parcial da sociedade com o objetivo aí de requerer a apuração de haveres na sociedade pagos proporcionalmente ao valor a que teria direito na partilha das cotas sociais. Então, a lei ela é clara nesse sentido, né? O Código de Processo Civil ele veio aí dirimir essa questão prevendo esse tipo de ação. Então, diz o parágrafo único desse artigo que o cônjuge ou companheiro do sócio, cujo casamento, união estável ou convivência terminou, poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da cota social titulada por este sócio. Então, esta é a solução que a lei ela encontrou para dirimir tal situação. Mas o conselho que se dá é levantar, apurar os valores dessas cotas e indenizar aí o cônjuge que não é sócio dessa sociedade empresária. Então, creio que eu tenho esclarecido para você essa questão de partilha de cotas sociais quando do divórcio no regime da comunhão parcial de bens. Um grande beijo para você e até o nosso próximo vídeo. Continue aqui nos seguindo nas redes sociais e inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube.